Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos neste terceiro dia de formação, a catequese a serviço da iniciação à vida cristã e os desafios atuais. O tema de hoje vai estar centrado no tema de todo o conjunto das nossas formações. Vamos falar sobre a catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Eu sou Padre Leonardo Henrique Piacente, padre da Arquidiocese de Campinas, assessor de catequese e um dos palestrantes desse processo formativo virtual que nós estamos fazendo. Convido você a que possamos rezar juntos no dia de hoje. O texto está em Lucas, capítulo 17, iniciando no versículo 11. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus e o amor do Senhor esteja sempre convosco e com a vossa família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Assim nos diz São Lucas. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás glorificando a Deus em alta voz e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, este era um samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este texto muito próprio de Lucas, Jesus nos convida a compreendermos os pequenos sinais que Deus vai fazendo na nossa vida. E o agradecimento não é só uma falta de educação não agradecer. Aqui o agradecimento é muito mais do que uma mera falta de educação que a sua mãe te diz porque você não cumprimentou a vizinha. O não ser grato é o não reconhecer a graça de Deus que age na sua vida. Não reconhecer que este Senhor é o Senhor da sua vida e que Ele está contigo, Ele caminha ao seu lado e Ele te faz esse grande convite de vida e de esperança. Ser grato, voltar para glorificar e bendizer ao Senhor, não precisa ser em público, no seu coração. É para que você realmente reconheça: é este Deus que está na minha vida, é Ele que faz parte da minha vida. Então peçamos a este Senhor que nos ilumine nesta noite e que nos conduza para que possamos, no decorrer das nossas vidas e da nossa existência, percebemos sempre os seus sinais. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que possamos acolher com generosidade e amor
a graça deste mesmo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, caríssimos irmãos e irmãs, damos início agora ao tema da noite de hoje, do dia de hoje, desta formação que estamos fazendo. E qual é o tema? A catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Já falamos sobre os sinais dos tempos, uma catequese atenta, que percebe e perscruta a realidade, que observa a realidade. Uma catequese que percebe aonde está inserida nesse mundo moderno, nesse mundo pós-moderno, com as suas realidades mais diversas, e que nós precisamos nos inserir no meio dele para somar com este todo. Agora, depois dessa fase de ver a nossa realidade, eu faço um convite a você, catequista, que você possa abrir-se a compreender uma questão que às vezes é meio deixada de lado. Qual é? Como nós olhamos ou como nós entendemos a catequese dentro do conjunto da iniciação à vida cristã? Talvez surja na sua cabeça essa pergunta, né? Mas catequese a serviço da iniciação à vida cristã? Não seria o inverso? A iniciação cristã é que está contida dentro da catequese? É porque muitas vezes nós olhamos o processo de iniciação à vida cristã como um processo limitado, aonde comporta somente a iniciação cristã de adultos, ou de jovens e adultos, que são as catequeses com adulto. E aqui um convite é ir além, é entendermos sim o que é a iniciação à vida cristã e a partir daí a função e a importância da catequese servindo a este grande processo, sendo uma grande ferramenta que auxilia e possibilita a igreja nesse processo de iniciação à vida cristã. Por isso que, diante dessa dúvida, nós vamos primeiro investigar sobre o que é iniciação à vida cristã. Aqui usaremos o documento 107, poderíamos usar o Diretório Nacional de Catequese, o Diretório Geral de Catequese e outros documentos, mas eu preferi fazer a opção pelo 107, por ser um pouco mais conhecido e ter um acesso aí mais fácil, está mais fresco na cabeça das pessoas. O que diz, então, o documento 107 da CNBB? No número 88, a iniciação à vida cristã significa imersão em uma nova realidade. Ponto. Isso é fundamental. Ao decidir-se por ser iniciado na fé cristã, você está decidindo sair de uma realidade e mergulhar em outra. Mas, padre, quantos cristãos que nós temos que nunca pertenceram a outro grupo religioso? Foram batizados, fizeram a Eucaristia, muitas vezes fizeram até a crisma ou só foram batizados. E vêm até nós para serem catequizados. Então, eles estão saindo de uma realidade, que é uma realidade da não vivência da fé, para entrar numa nova realidade. Qual é essa nova realidade? Esta descoberta deste Senhor, esta descoberta deste mistério de Cristo. Por quê? A iniciação à vida cristã é a inserção neste novo. Se a pessoa ainda não descobriu o Cristo, ela precisa descobrir esse Cristo. Por isso que é novo.
mesmo para aquele que já vai à igreja muitas vezes. É muito interessante como padre a gente tem essa experiência, porque você atende os catequizandos adultos, conversa, mas muitos catequistas de adultos também fazem essa experiência, de pessoas que às vezes vivem na igreja, participam, mas não tinham um vínculo de fé. E aí lhes falta um sacramento, outro sacramento, e aí decidem fazer a catequese e descobrem esse Senhor. Se torna uma outra pessoa. O que essa pessoa descobriu? Essa pessoa descobriu a beleza do Cristo. E ser iniciado na fé é descobrir este Senhor que está conosco. Descobrir a grandiosidade e o poder desse Deus nas nossas vidas. É descobrir o mistério de Cristo, descobrir que esse mistério de Cristo, entre a sua ascensão e a sua parousia, ele tem aí uma missão do Espírito. E esse Espírito é esse Senhor que impulsiona a nossa vida comunitária. Então, quando eu descubro esse Jesus, descubro esse grande mistério de vida que Ele nos deu, o que eu vou descobrir mais do que isso? Eu vou descobrir a igreja. A igreja é aquela que, ligada ao Cristo, diretamente, é muito bonita a imagem da esposa, porque a esposa tem um vínculo carnal, formam uma única carne. Então, a igreja, como esposa de Cristo, pela graça do Espírito, ela comunica, ela anuncia, ela presencializa, ela traz presente esse Cristo ressuscitado no mundo. Ela leva esse mistério, ela é sinal desse mistério. Então, enquanto mistério de Cristo, a igreja é uma realidade sacramental. Vamos explicar isso um pouco. Então, toda vez que a gente falar de mistério de Cristo, o que nós estamos falando? Encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu de Jesus. Ou seja, mistério de Cristo é aquilo que envolve a totalidade da vida do Senhor. Então, o mistério de Cristo que está presente na igreja como sacramentalmente. Isso diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium. A igreja é sacramento do Cristo. O que é sacramento? Você, como um bom catequista, deveria saber. Eu não sei aquelas frases elaboradas, mas sacramento tem uma perspectiva bastante clara. Primeiro, é um sinal visível e invisível. Esse sinal visível e invisível é sinal do quê? Sinal da graça de Deus que atua na realidade humana. Então, a água que joga sobre a cabeça da criança é o sinal. Aquela criança que está sendo mergulhada no Cristo e ressurgindo com Ele para uma vida nova, é o sinal visível e invisível. O que você vê, a água jogada sobre a cabeça. Qual é o sinal invisível? Essa criança que é mergulhada no Cristo. E ali ela ganha uma vida nova. E tudo isso acontece na vida de quem? Daquela criança. Por isso, um sinal visível e invisível da graça de Deus que se manifesta dentro da realidade humana. Então a igreja é esse sinal visível e invisível dessa graça de Deus que no nosso mundo se concretiza, que torna presente o mistério de Deus no nosso mundo. Então, enquanto mistério de Cristo, a igreja é uma realidade sacramental, que depende essencialmente do Senhor, ou seja, a igreja não existe por si, ela existe por causa do Cristo, e da ação que o Espírito Santo derramou sobre ela. Então, só para a gente ir fazendo o caminho, a iniciação à vida cristã é uma imersão nessa nova realidade, e essa nova realidade é o mistério de Cristo. Quem anuncia, quem presencializa essa nova realidade? A igreja.
A igreja, então, é o grande sinal do Cristo, e ela é conduzida, guiada, iluminada, fortalecida pelo Espírito. Então, número 90, a iniciação à vida cristã. Portanto, deve acolher e iluminar as questões existenciais da vida de cada pessoa. Vocês percebem o caminho? Iniciação à vida cristã é mergulhar no mistério de Cristo. O mistério de Cristo se manifesta, se torna presente na igreja, que é a grande anunciadora do Cristo. E esta igreja é que precisa entrar nas realidades mais diversas da existência humana para que possa fazer o processo de iniciação. É nessa existência de cada pessoa, nesse complexo tecido da existência humana, que nós vimos na última formação. Esse mundo pós-moderno é esse mundo complexo. Quer dizer que Deus não está presente nele? Muitas pessoas às vezes dizem, é mais fácil voltar ao passado, lá era muito mais tranquilo, lá era muito mais fácil se viver, era muito mais simples, mas lá também tinha um tecido complexo das realidades existentes ali. Então, a iniciação cristã chega aonde? Para traduzir melhor esse número 90, chega aonde as pessoas estão. Por isso que precisamos aprender a ver os sinais. Porque nós precisamos aprender a ser especialistas. Vocês se lembram? Jesus às vezes olhava para a pessoa e via dentro da pessoa. Os discípulos iam discutindo pelo caminho quem era o maior. Depois que param, Jesus fala, o que vocês iam discutindo pelo caminho? Eles não queriam dizer, vão dizer que eles iam discutindo quem era o maior, se Jesus falava que todo mundo era igual. E aí Jesus vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado aonde você está centrando o seu projeto. Cuidado em qual Jesus você está baseando a sua proposta de fé e de vida. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos e irmãs. Precisamos observar bem. Eu digo muito aos pais, o segredo hoje da educação dos filhos não é muitas técnicas e nem muitas pedagogias, mas é saber observar, saber ouvir, saber cheirar, saber falar, ver, sentir, estabelecer um contato, perceber a fragilidade e a dificuldade daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, daquele adulto. E aí conseguir entrar na realidade dessa pessoa. Não se inicia de fora. Aquele catequista que se porta como professor, abre o livro, escreve na lousa ou no quadro branco, com a caneta se for um pouco mais moderno. Ele não precisa mais. Desculpa se você é um catequista assim. Não serve mais. Por que não serve? Porque a nossa realidade é outra. Eu não preciso de um catequista que saiba traduzir um texto ou um encontro de um livro para um catequizando. Nós precisamos de catequistas que adentrem as realidades aonde esses catequizandos estão. Ah, padre, então o senhor está querendo que eu vá viver lá com eles ou traga eles para ver na minha casa? Não. Pela conversa, pelo contato, pelo vínculo, pela sua oração. Você tem parado para rezar pelos seus catequizandos? Você tem parado para pedir a Deus por eles? Você tem observado? Você tem dado oportunidade para que eles rezem, para que eles falem, para que eles deem opinião, para que eles se expressem? A catequese não é um núcleo fechado. Nós estamos falando de alguém que é vivo. Nós estamos falando de alguém que é vida.
Como que nós vamos trabalhar com um processo fechado, onde a gente não abre as possibilidades? Esse Senhor nos convida a entrar na existência daqueles que estão sendo iniciados. Ouvi-los, senti-los e dar passos. Padre, mas o senhor não pode se esquecer que nós temos um roteiro a seguir, nós temos um número de encontros, nós temos uma oportunidade. Meu irmão, minha irmã, volta lá no Catequese Renovada. Se você tiver um tempinho, entra no site, deve ter em algum lugar virtual o texto. Nós precisamos renovar, nós precisamos fazer processos, nós não precisamos mais dar aulas. As aulas não são mais catequese. A catequese é um processo, é uma descoberta, é um encontro, é um vínculo com esse Senhor. E esse Senhor que fala à sua igreja e pela sua igreja. A iniciação cristã é graça benevolente e transformadora. Então, voltando, para a gente ir acompanhando, a iniciação é entrar nessa nova realidade que é descobrir o mistério do Cristo. Quem nos faz ou quem nos ajuda nesse caminho? A igreja, que é sinal do Cristo no mundo. E essa igreja tem que fazer o quê? Entrar na existência de cada pessoa, na realidade. Olha que bonito isso. Acolher e iluminar as questões existenciais da vida de cada pessoa. Mas nunca se esqueça, a iniciação é graça benevolente e transformadora. Por isso você precisa confiar no Senhor. A realidade pode ser difícil, ou fácil, ou tanto faz. Mas como tem sido a minha confiança em Deus? Como tem sido o meu vínculo com esse Senhor? A minha abertura para ir ao encontro dEle? Será que eu trago esse mistério de Deus que eu descobri e medito sobre ele no meu coração? Será que eu confio que esse Senhor está conosco e Ele derrama sobre nós a sua graça para que isso aconteça? Por isso eu repito, quando vocês questionam se os encontros virtuais são válidos ou não são válidos, agora não é o momento de nós questionarmos isso. O que é o momento de nós fazermos? Irmos ao encontro do nosso catequizando na realidade onde ele está. E talvez você vai ter que ir no encontro do pai, da mãe, porque a situação está complexa, já passam de 100 dias. Todo mundo isolado, sem saber para que rumo vai. Como nós estamos chegando nesses catequizandos? Como nós estamos sendo um amparo, uma esperança? Quando voltar eu vejo o que sobrou. O bom pastor não abandona as suas ovelhas. Esses catequizandos foram confiados a você. É preciso que você tome iniciativa. É preciso que você dê um jeito. Que você vá. Digo para você, olha que experiência interessante. Preparando essa palestra, eu recebi isso. A moça passou e colocou na casinha, eu moro num condomínio, colocou no lugar do correio uma carta escrita à mão, meia página. Ela teve o trabalho de escrever, ela não imprimiu, dizendo uma palavra de evangelização para mim. Ela é testemunha de Jeová. Disse o nome dela, o endereço, o telefone, caso eu queira rezar, ou caso eu tenha alguma dificuldade, e mandou. Mas olha que coisa ultrapassada, mandou uma carta. Foi a possibilidade que ela tinha. Qual a possibilidade que você tem? Ou a possibilidade é não fazer nada? É ficar quieto no canto? Qual é a possibilidade? Qual é a disposição que nós temos? A iniciação cristã se desenvolve nesse vínculo com a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito. O batismo, a crisma e a Eucaristia, né? É essa unidade com a Trindade. Mas como nos desenvolvemos gradualmente
A igreja zela por uma iniciação que seja processo, pelo qual, de modo consciente, esclarecido e generoso e coerente, vamos optando pelo Deus uno e trino e pelo seu plano salvífico e assumimos-nos como membros da igreja. Se decidimos mergulhar nessa nova realidade, nesse processo de iniciação, a igreja abre as portas, a igreja acolhe aqueles que querem ser iniciados, mas a igreja também diz, olha, é preciso a sua decisão, é preciso o seu vínculo, o seu compromisso, é preciso que você assuma. Não há iniciação à vida cristã se não existir uma decisão pessoal, um compromisso pessoal. Esse compromisso pessoal é fundamental para que o processo aconteça. Tanto o processo de assumir o Cristo, como o processo de assumir a vivência eclesial. É aqui, meus irmãos e irmãs, que a iniciação cristã parece que ganha uma luz daquilo que a gente não sabia enxergar há tempos atrás. As pessoas que nós estamos catequizando, elas precisam fazer esse encontro decisivo com o Cristo. E nós iniciamos as pessoas a quê? A viverem esta fé no Cristo dentro da igreja. Aquela pergunta que nós costumávamos ouvir, eu fui catequista de crisma por muito tempo. Aonde estão os seus crismandos? Logo depois que acabava a crisma, era a pergunta que nós ouvíamos na comunidade. Aonde estão os seus crismandos? Eles não vão vir à missa? Eles não vão vir participar? E aí parece que a gente ficava meio mudo, né? E falava, eu fiz o meu trabalho. Então, porque muitas vezes nós partimos do princípio que era necessário cumprir um livro, um conjunto de encontros, e nos esquecemos desse vínculo, dessa pessoalidade, desse contato que nos possibilita fazer o encontro com Cristo e assumir o vínculo com a igreja. Pode ver muitos dos seus catequizandos que ficaram na igreja, que vivem a fé, que praticam essa fé, que se tornaram catequistas, que continuam ajudando, por quê? Porque estabeleceram esse vínculo. Claro, muitas vezes é porque a família ajudou, é porque esse ajudou, aquilo ajudou, sim. Mas nunca se esqueça disso. Mais do que fazer ou organizar um encontro, nós precisamos apresentar às pessoas um projeto de vida, uma decisão. E elas vão ter que optar, né? Elas vão ter que decidir, elas vão ter que assumir esse compromisso eclesial. Não é uma obrigação. Então, a partir de agora, você vai viver na igreja. Não. O processo de iniciação te encaminha nisso. Eu fazia uma experiência interessante lá em Sumaré, quando eu fui pároco da paróquia São Miguel Arcanjo. Era um processo catequético que levava 5 anos, começava aos 9 e acabava aos 15, mais ou menos 15, entre 14 e 15, que compreendia a catequese para a Eucaristia e para a Crisma. E o que era interessante, as crianças os adolescentes que faziam todo esse processo, saíam da catequese marcados com um vínculo de participação muito mais intensa. Mas claro, a própria comunidade já abriu oportunidade de ser coroinha, de ser catequista, de estar no encontro de adolescentes, de jovens, de trabalhar aqui. A catequese, a comunidade ia envolvendo. É essencial, meus irmãos e irmãs, que nós vamos descobrindo esse ponto fundamental. Quando chega nesse 93, eu acho que aqui é o que coroa o documento 107. Esse processo de iniciação à vida cristã realiza-se na igreja e pela igreja. Se a igreja é o sacramento de Cristo no mundo, se a igreja é o sinal de Cristo no mundo, quem que inicia na fé? A igreja. A responsabilidade de conduzir
estes novos filhos e filhas de Deus é da igreja. E não entenda a igreja como um núcleo limitado. Entenda a igreja, meu irmão e minha irmã. Entenda a igreja como o conjunto daqueles que participam da vida eclesial. Não é o coordenador, esse ministro, aquele outro. Todos aqueles que estão ali. O rito de eleição, de introdução dos catecúmenos, que é feito normalmente um período aí para abrir o catecumenato. Depois que tem todo o diálogo do padre com os catecúmenos fora da igreja, e eles entram, quando chega lá na frente, o padre vai dizer no nome da comunidade: nós os acolhemos como membros da nossa comunidade. Agora vocês fazem parte da nossa vida. Nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem a beleza disso. É toda a igreja que inicia. É toda a igreja que é responsável por esse processo, porque toda a comunidade traz um ponto fundamental na evangelização, que vai dizer o Papa Paulo VI e o Papa Francisco. Qual é? O testemunho. O testemunho de vida converte mais do que uma pregação, vai dizer São Paulo VI, Evangelii Nuntiandi. Nós precisamos estar atentos, porque senão nós carregamos um fardo da iniciação e esquecemos que a boa nova é anunciada pela igreja como um todo. E todo esse processo de iniciação, ele não vai acontecer por um processo proselitista, de convencimento, né? Proselitismo é aquela coisa de ficar tentando convencer a pessoa à força ou pelo cansaço. A iniciação vai acontecer pela acolhida e pelo acompanhamento daqueles que se decidem. Então, feito o processo inicial de anúncio, processo querigmático, né, onde a igreja mostra a beleza da fé, agora é hora da pessoa se decidir. Se ela quer ser acolhida e acompanhada pela igreja, então ela vai entrar num processo catequético. Entenderam que o processo de iniciação é um processo muito maior. Você não inicia só no seu encontro catequético. Ali você ajuda esse processo a acontecer. Mas a iniciação é obra, é graça que a igreja recebeu de conduzir os fiéis ao encontro do Cristo. Por isso que não é só no período que vai fazer a Eucaristia, a Crisma ou o batismo. É por toda a vida. O novo diretório para a catequese vai falar sobre um processo de iniciação aos casais para o matrimônio. Então, é preciso que nós pensemos em um conjunto mais amplo, mas de modo especial, é preciso que a sua comunidade também entenda a importância disso. Por isso que valeria muito a pena, eu já sugeri isso em outros encontros com coordenadores de catequese, leia no conselho da sua comunidade alguns trechos disso, para trabalhar com eles a importância, né? Uma igreja que se responsabiliza e que se preocupa com a iniciação à vida cristã. Ou seja, somos iniciados no mistério de Cristo. A decisão pela iniciação é pessoal, cada um faz a sua adesão. O que inicia são os sacramentos do batismo, da crisma e da Eucaristia. Mas aonde é esse processo? O local é dentro da comunidade eclesial. E a grande iniciadora é a igreja. A igreja tem essa missão de conduzir e de iniciar ao encontro daquele que é o esposo amado,
os filhos e filhas que lhe foram confiados. Então, a iniciação à vida cristã não é igual à catequese. Iniciação à vida cristã é um processo maior no qual a catequese está a serviço. A catequese está à disposição. A catequese serve, ajuda, atua, se desempenha, trabalha, se dispõe para que esse processo de iniciação aconteça. Por isso que agora nós vamos ver, então, um pouco a questão da catequese a serviço da iniciação à vida cristã. Se trabalhamos o que é a iniciação, agora é possível pensar essa catequese que serve, que se dispõe nesse processo de iniciação. Continuamos no documento 107, número 94. É importante compreender bem essa dimensão eclesial do processo de iniciação. Eu acredito que a fala até agora já pôde reforçar um pouco a importância e o valor da igreja nesse processo de iniciação. E esse processo de iniciação vai se desdobrar em uma formação continuada. Então, aquele que ouviu o querigma anunciado pela igreja, que ouviu esse primeiro anúncio e aderiu à fé, ele precisa continuar dando passos, continuar crescendo nessa fé. É o processo de formação continuada. As pessoas são iniciadas no mistério de Cristo e na vida da igreja. Não é um curso. Não é um curso que termina com uma festa de formatura. Nem é uma devoção particular. Né? Quantas vezes, é triste dar esse testemunho, mas a gente ouve isso muitas vezes. Tem que batizar o meu filho porque a família toda batiza. Minha mãe diz que tem que batizar porque faz parte de batizar. E faz a Eucaristia porque é importante, porque precisa para ter força, porque é assim que faz na família. Isso tudo é devoção particular, não existiu decisão de fé, não existiu compromisso, não existiu vínculo, não existiu adesão, não houve processo de iniciação. Quem é iniciado se insere na igreja e assume os compromissos da missão a que ela se dedica. Ou seja, a pessoa, ao se comprometer com Cristo, ele aprofunda-se nesse vínculo e vai viver isso dentro da igreja. Por isso que, ao ler esses pequenos números, esses poucos números do documento 107, ele questiona muito a nossa forma de pensar e de organizar a catequese na realidade onde nós estamos. Bastante mesmo. Eu decidi ouvir também o novo diretório para a catequese, que foi lançado há 2 semanas pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, porque ele tem uma dedicação especial aí sobre a questão da catequese a serviço da iniciação e que eu acho que é importante a gente ouvir também. Então, esses números que vão seguir agora são os números tirados do novo diretório para a catequese lançado pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. O que vai dizer o número 69? A catequese de iniciação cristã une a ação missionária, ou seja, a igreja que fez todo o processo missionário, querigmático, de levar a boa nova, de conduzir muitas pessoas ao encontro de Cristo. É essa ação missionária que chama a fé. Então a catequese faz a unidade entre essa ação missionária e a ação pastoral.
A ação missionária é a ação de evangelização externa, muitas vezes querigmática, dos movimentos e dos grupos. Depois de passar por aqui, a pessoa quer adentrar e aprofundar-se na fé, então ela vai entrar pela via pastoral. Agora ela vai ser cuidada dentro de um processo pastoral para ser trabalhada nessa fé e conhecer um pouco mais. Podíamos aí chamar aqui de processo pré-catecumenal, aqui de início do catecumenato, né? Para aqueles que conhecem as 4 passos da iniciação cristã de adultos. Continuamos no número 69. A catequese é parte integrante da iniciação. Bonito isso. Então a catequese não é a totalidade. Ela é integrante. E está estreitamente unida aos sacramentos, de modo especial ao sacramento do batismo. Por quê? Porque qual que é o fundamento daquilo que vai ser ensinado na catequese, aquilo que vai ser professado no batismo? O que você professa como cristão, para ser batizado, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é aquilo que a catequese vai se debruçar para trabalhar, para te ensinar, para refletir com você. De fato, o itinerário ritual da iniciação cristã é uma forma consumada da doutrina. Se algum dia você já viu na sua paróquia, de modo especial na Vigília Pascal, quando não acontece na Vigília Pascal, em outro momento, todo o processo, pré-catecumenato, catecumenato, iniciação e purificação, mistagogia, intercalado pelas etapas, né? A entrada no catecumenato, a eleição e os sacramentos que acontecem na Vigília Pascal. Se você observa como catequista, você que já fez essa experiência na sua paróquia, de ver esse conjunto, você está vendo ali o que é o Evangelho de Cristo. É bonito isso. O itinerário ritual da iniciação cristã, ou seja, da iniciação cristã de adulto rica, é uma forma consumada da doutrina que não só se realiza na igreja, mas constitui a igreja. Se você pegar a totalidade do processo de iniciação, ele traz presente os principais pontos e fundamentos da fé. E faz com que você perceba os sinais de Deus ali presente. Perceba a boa nova de Cristo ali presente. Isso é a igreja que está dizendo, não é o padre. Para a gente ver que bonito que é isso. A catequese de iniciação cristã é uma formação de base essencial, orgânica, sistemática e integral da fé. Então nós vamos ver aí 3 pontos. Então o que é a catequese de iniciação? Primeiro, a catequese ela é de base e essencial. Então, enquanto aprofundamento inicial do querigma, o que a catequese vai fazer? Ela vai pegar esse primeiro anúncio feito no querigma, dentro dos movimentos e dos grupos, e vai lançar ali o edifício espiritual, ou seja, vai começar a lançar o alicerce para que dali possa crescer um edifício bem estruturado e bem edificado. E isso é responsabilidade da catequese. Isso nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Somos nós que damos esse alicerce. O seu catequizando pode sair da sua catequese sem saber os 10 mandamentos de cor, como eu peço perdão e não sei. Mas ele precisa saber a responsabilidade do amor a Deus, do amor ao próximo, que esse amor ao próximo incumbe não matar, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo. Precisa saber aquilo que é o fundamento que o Cristo nos ensinou. Se ele não sabe os 10 mandamentos, que pelo menos saiba amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Precisa saber agir como Cristo ensinou. Precisa saber viver como Cristo viveu. Este é o grande convite. Ele precisa saber sair dali alicerçado, fundamentado naquilo que é essencial. Então, primeira coisa, a catequese de iniciação é uma catequese que concede a base fundamental para o processo iniciático, né? Para o processo iniciático, não para o processo de crescimento na fé. Segundo, a catequese ela tem que ser orgânica e sistemática. Me desculpem aqueles que partiram de um princípio de que não, eu abro um texto bíblico e leio com eles e está tudo resolvido. Precisa ser pensado. Pode ser um texto bíblico? Pode seguir um projeto litúrgico? Pode, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos pensar com coerência e organização a nossa catequese. Ela não pode ser improvisada. Ela não pode ser feita assim, a qualquer modo. Ela precisa conduzir, né? Porque essa forma orgânica e sistemática de ensinar os mistérios cristãos é que vai identificar a catequese, vai separá-la, por exemplo, de um encontro de quarteirão, de uma homilia do padre, de uma formação paroquial, de uma reflexão malécio divina que você faz em casa. A catequese ela tem que apresentar ao catequizando princípios basilares da fé de forma sistemática e orgânica. Então, ele precisa dar as bases essenciais, de modo especial, essas bases estão nos evangelhos e na profissão de fé da igreja, e ser organizado para isso, ser pensado e elaborado para isso. Então, mesmo que você vai dar uma catequese à distância, não é porque está à distância que você pode fazer qualquer coisa. Qual é o processo que vocês pensaram? Como nós vamos organizar? Como nós vamos elaborar essa catequese? Como nós vamos pensar tudo isso? Ai, padre, mas surgem aquelas perguntas. Quando vai ser a crisma? Quando vai ser a Eucaristia? Meu Deus, essas perguntas já não deveriam existir em tempos comuns. Ainda mais em tempos de pandemia. Porque essa questão é uma questão técnica que vocês vão discutir numa reunião com o padre, vão conversar e vão entender esses passos. Isso não é decisivo. Não acabei de dizer que a catequese não é formatura. A catequese de iniciação é um processo de adesão. Nós precisamos sim estar preocupados como estamos lançando essas bases, como estamos construindo esse edifício de forma organizada. A palavra que nós falamos, o encontro, a oração que nós falamos, chega ao nosso catequizando? Vai ao encontro dele? E precisa ser uma catequese integral, ou seja, a catequese favorece gradualmente a interiorização e a integração destes componentes, provocando uma transformação do homem velho numa nova mentalidade. O processo catequético precisa conduzir a pessoa a ser outra pessoa. E não se esqueça de um detalhe importantíssimo. A primeira pessoa que precisa ser renovada é você que catequiza. Então quer dizer que eu vou fazer o processo de iniciação toda vez que eu faço? Não, você está fazendo um processo cristão. Você já fez a sua iniciação. Se não fez, precisa fazer. Agora o que você está fazendo? Você está crescendo, descobrindo, se aprofundando. A palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, cortante. Essa palavra é da vida. E ela chega até você. E chegando ao seu coração, ela chega ao coração dos outros. Se ela não é verdade e vida para você, ela não vai ser verdade e vida para quem você catequiza. Lembre-se disso. Ela precisa também mexer comigo. Ela precisa também chegar na minha vida. Ela também precisa ser um sinal de vida para mim.
Então, ela precisa transformar, né? Por isso que é esse integral, há um processo, e esse processo vai culminar num novo homem, numa nova mulher. A catequese coloca-se ao serviço de uma resposta de fé ao crente. Viver a vida cristã num estado de conversão. Quando o catequizando sair, né, passar pelos sacramentos, ele precisa ter consciência da responsabilidade daquilo que ele assumiu. Isso não porque você colocou ele num canto e deu uma baita de uma bronca, mas porque você foi aos poucos mostrando o valor e essa adesão a Cristo levou a transformar-se. Ih, padre, mas o senhor não sabe o que é lidar com esses adolescentes. Última palestra nossa, não foi sobre essa pós-modernidade e as dificuldades que nós estamos vivendo? Nós precisamos ter um coração aberto, meus irmãos e irmãs. Confiar na graça de Deus que nos ilumina. Deus vai à nossa frente e Ele pode fazer. Deus não fica fazendo só milagres por aí. Milagres é o que Ele faz menos. Deus te dá inteligência, Deus ilumina a sua mente. Deus te instrui para que você consiga chegar. Para que você consiga ajudar o seu catequizando a dar esta resposta pessoal de fé. Agora é Ele que assume. É ele que se responsabiliza. É ele que interioriza essa mensagem cristã e vai continuar aí o seu caminho de escuta, discernimento e de purificação. Uma ação catequética desse gênero não fica limitada a cada crente, mas ele abrange todo o conjunto da comunidade. Isso é muito bonito no diretório número 73. Essa catequese que inicia, que forma as pessoas, elas se tornam autônomas na vida cristã, elas assumem essa vida cristã. O que acontece de essencial? A catequese não ganha, quem ganha? A igreja. Por quê? Porque você ajudou no processo de iniciação daquela pessoa dentro da vivência da igreja. E agora ela vai fazer o seu caminho de vida eclesial, de vivência, de participação, de motivação. Então a catequese faz esse grande serviço de vida para a igreja, que é conduzir os seus filhos ao encontro desse processo, né? De serem autônomos na fé, crescerem, se vincularem a essa fé, e a partir daí, isso vai levar a pessoa a um vínculo estreito com a comunidade e com o compromisso missionário da evangelização. A pessoa sente a necessidade de ir, né? De dar esse passo. A catequese estimula, então, a inserção dos indivíduos e da comunidade no contexto social e cultural. Vocês perceberam que aqui a gente não precisa falar em dicotomia fé e vida? Não precisa. Obras e fé? Não. Por quê? A palavra de Deus anunciada se torna decisão de fé. Então eu entro na catequese. Então aquele processo que foi feito de evangelização me conduziu à catequese. Na catequese eu vou, a partir de um processo basilar, bem fundamentado, organizado e sistemático da fé, eu vou crescendo e vou interiorizando essa fé. Padre, como que eu interiorizo? Nós precisamos ajudar os nossos catequizandos a rezar. E rezar é simples, é só rezar. Vamos rezar um terço? Vamos rezar uma novena? Vamos rezar com a palavra de Deus, vamos fazer uma prece, vamos entender como se reza com a liturgia, vai ter um tema aqui só sobre a questão da liturgia. Como nós podemos interiorizar essa fé, né? Aprender aquilo, né? O que Jesus... Eu lembro de um padre que me disse isso quando eu era criança. Toda vez que você for agir, lembre como Jesus faria se estivesse no meu lugar. Ou seja, você traz essa realidade presente. Você medita essa realidade. E aí essa pessoa vai se tornar um missionário e evangelizador e vai se tornar alguém que se insere na realidade social e cultural e transforma essa realidade numa nova realidade, que é o pedido do Papa Francisco para cada um de nós. E eu finalizo com
a fala de Tertuliano de Cartago. Eu gosto muito dessa fala, né? Os cristãos fazem-se e não nascem feitos. A catequese a serviço da iniciação à vida cristã é um processo de vida, de compromisso que os catequistas assumem para ajudarem esses cristãos que decidiram fazerem-se a que possam fazer esse caminho, descobrindo esse Senhor, se aprofundando, meditando, fazendo a sua escolha, o seu discernimento, a sua interiorização e adentrando na vida dessa igreja. Foi muito bom ter você conosco mais nesse dia de formação. Que Deus te abençoe e te impulsione. Nós continuamos aí dando os passos. Agora vamos nas próximas 2 palestras ouvir falar um pouco sobre esse Jesus nos evangelhos e o seu modo de ser, o seu modo de iniciar, o seu modo de viver esse projeto que o Pai lhe deu. E depois damos continuidade. Nunca se esqueça, se você se inscrever no canal da Arquidiocese, facilita porque você recebe já a formação diretamente na sua casa. Não tem horário, todas as quartas-feiras, logo pela manhã, elas estão disponibilizadas no canal da Arquidiocese. Nós agradecemos a todos que nos auxiliam, a coordenação de pastoral, o nosso arcebispo, Dom João Inácio Miller, os nossos irmãos aqui da paróquia Nossa Senhora da Candelária, que nos auxiliam nas filmagens e na edição. Que seja um grande tempo de formação. Deus abençoe a todos e uma boa vida e um bom encontro com o Senhor.